E se eu dissesse que as pirâmides do Egito, as muralhas de Machu Picchu e os mitos de uma civilização perdida estivessem ligados por um segredo antigo? Um segredo não enterrado sob areia, mas gravado à vista de todos nas paredes de um templo que qualquer um pode visitar. Parece inacreditável, mas é exatamente assim. E hoje vamos começar a decifrar um código que pode reescrever toda a história da humanidade antes de mergulharmos nessa nova jornada aos limites do conhecimento. Se ainda não fizeram isso, convidamos vocês a se inscreverem no canal e ativarem as notificações, porque essa é a melhor maneira de apoiar o nosso trabalho. E para não perder os próximos capítulos dessa história incrível, no vasto teatro da história humana, ainda existem muitas zonas obscuras, perguntas não resolvidas que aguardam pacientemente por uma resposta. Mistérios cercam artefatos pré-históricos e monumentos que permanecem como guardiões dos antigos conhecimentos construtivos. Pensem nas majestosas muralhas de Cusco, Machu Picchu ou Sacsayhuaman nas montanhas peruanas. Como é possível que essas antigas civilizações tenham realizado obras de tamanha grandiosidade sem o auxílio de ferramentas metálicas avançadas? Como eles transportaram, ergueram e encaixaram esses gigantescos blocos de pedra? Um enigma igualmente fascinante surge em Tiahuanaco, na Bolívia, nas proximidades do majestoso lago Titicaca, a uma altitude de 3.800 metros. Aqui estão os vestígios de uma civilização antiga, com destaque para a Porta do Sol, esculpida em um único monólito de 18 toneladas. Estes são apenas alguns dos lugares mais misteriosos do nosso planeta, e a lista poderia ser muito mais longa. Mas talvez a chave para começar a decifrá-los esteja em um lugar específico, um monumento que pode conter a chave, não apenas para a história egípcia, mas para um capítulo esquecido de toda a humanidade. E para encontrá-la, precisamos ir ao Egito. O templo de Edifu é dedicado a Horus, o deus falcão, nascido da deusa Ísis e do deus Osíris. Esta é uma construção relativamente recente, pois remonta ao período ptolomaico, entre 237 e 57 a.C., mas foi erguido sobre a base de um templo muito mais antigo, que remonta ao período do Antigo Império, entre 2700 e 2200 a.C. Mas a particularidade do templo de Edifu não está em sua antiguidade, mas sim nas inscrições que ele contém. As inscrições presentes no templo revelam, de fato, uma série de referências extraordinárias ao primeiro tempo, um período governado pelos deuses antes do advento das dinastias faraônicas. Esse conceito, considerado por muitos egiptólogos como mítico ou lendário, pode na verdade esconder verdades mais profundas sobre o nascimento dessa extraordinária civilização. De acordo com o que encontramos narrado nessas antigas inscrições, uma civilização composta por seres divinos teria, de fato, governado o mundo antes do advento das sociedades dinásticas egípcias. Teriam sido eles, então, que trouxeram a civilização ao Egito, ensinando agricultura, astronomia, geometria e outros conhecimentos fundamentais. Afinal, se lermos as inscrições presentes no templo de Edifu, há muitos indícios de que os antigos egípcios, mais do que criadores de seu conhecimento, na verdade o herdaram e transmitiram ao longo do tempo. Até mesmo a própria construção de todos os monumentos sagrados parece seguir um projeto e um conhecimento construtivo que teria sido entregue por esses seres antiquíssimos. Mas, para compreender o alcance dessas afirmações, é útil dar um passo atrás e ouvir o que os antigos gregos diziam sobre o Egito. Nós, gregos, na verdade, somos crianças em comparação com esse povo que tem tradições 10 vezes mais antigas que as nossas. E enquanto nada das preciosas lembranças do passado sobreviveria por muito tempo em nosso país, o Egito registrou e conservou para sempre a sabedoria de tempos antiquíssimos. Vale acrescentar que, para os historiadores, esses testemunhos são considerados mitos ou histórias inventadas sem valor real. Essa convicção, porém, nasce de um profundo mal-entendido no pensamento moderno. A palavra mito, de fato, adquiriu um significado diferente daquele atribuído pelos antigos. Hoje, com a palavra mito, entendemos principalmente o significado de fábula ou lenda, mas para os homens do passado ela tinha outros significados.
O termo mito é grego e significa palavra, sentença, anúncio, portanto, relato ou história. Para Hesíodo, o antigo poeta grego, os relatos míticos eram histórias narradas de forma que pudessem ser impressas de maneira indelével na psique dos homens, envolvendo-os emocional e mentalmente. A experiência e a história da arqueologia confirmam isso. Por muitos anos, por exemplo, acreditou-se que a cidade de Troia, descrita na Ilíada, fosse uma cidade mítica, portanto totalmente inventada por Homero. Mas, em 1871, o aventureiro e explorador Heinrich Schliemann, seguindo as pistas geográficas contidas na Ilíada, descobriu Troia no oeste da Turquia, perto dos Dardanelos. Você não sabe, Asclépio, que o Egito é uma imagem do céu? Haverá um momento em que isso terá sido em vão. Que os egípcios tenham honrado a divindade com sincera piedade e serviço, e todo o nosso culto sagrado será inútil e ineficaz. Os deuses, viajantes do espaço, voltarão da terra para o céu, o Egito será abandonado, e a terra, que antes era o lar da religião, ficará desolada, privada da presença. O louco será considerado um homem corajoso e o malvado será estimado como bom. Quanto à alma e à convicção de que ela é imortal por natureza ou pode esperar alcançar a imortalidade, como lhes ensinei, de tudo isso zombarão e até se convencerão de que é falso. Vestígios desses reis primordiais que fundaram o antigo império aparecem em várias fontes, incluindo autores da época clássica. Mas também os encontramos no famoso Papiro Real de Turim, que é um antigo documento egípcio datado do final da 19ª ou início da 20ª dinastia, onde estão listados os nomes de 10 soberanos primordiais do Antigo Egito. É justamente o historiador grego Eusébio que, citando Manetão, sacerdote do templo de Heliópolis e guardião dos arquivos sagrados, que faz a civilização egípcia começar em 30.500 a.C., portanto, muito antes da cronologia oficial. E a fundação da civilização egípcia seria atribuída aos reis primordiais, que teriam reinado por nada menos que 13.900 anos. Mas quem eram essas divindades ou reis primordiais que fundaram a antiga civilização egípcia? De onde vinha a sua sabedoria? Eram seres vindos de outro mundo ou eram apenas herdeiros de uma civilização perdida e tecnologicamente avançada? As inscrições do templo de Edifu fornecem outra pista importante. Os deuses fundadores seriam originários de uma ilha. A terra natal desses seres primordiais estaria além dos limites do Mediterrâneo, mas devido a um cataclismo, a ilha teria sido destruída em pouquíssimo tempo. Bem, vamos tentar seguir essa pista. De acordo com estudos recentes, entre 12.000 e 13.000 anos atrás, um gigantesco meteorito teria atingido a Terra, causando, com o impacto, o deslocamento do eixo terrestre em nada menos que 2.000 quilômetros. Um verdadeiro cataclismo que abalou todo o planeta, aos violentos terremotos e às terríveis erupções vulcânicas. Teria se seguido uma elevação do nível do mar, que teria inundado boa parte das terras emersas do planeta. Esse acontecimento não é novidade para quem conhece os relatos mitológicos de quase todas as culturas do mundo, mesmo que para alguns esses sejam apenas contos fantásticos. Vamos imaginar por um momento que, antes desse evento catastrófico, existisse em nosso planeta uma civilização evoluída, e vamos nos perguntar, existem indícios que apoiam essa narrativa? Vamos ouvir o que conta Platão, que, lembrando, esteve no Egito e encontrou os sacerdotes, depositários da sabedoria dos deuses primordiais. E agora, amigo Timeu, esqueça as mitologias e ouça uma antiga fábula. Você encontrará o que acontece hoje e o que aconteceu há muito tempo e que é digno de ser conhecido. No território que agora chamamos de Atlântida, havia reis poderosos que governavam uma ilha vasta, grande e muitas outras ilhas próximas. Além disso, essa ilha governava partes do continente que cercam o nosso verdadeiro mar. Por isso, naquela época, tínhamos acesso ao mundo inteiro, pois o nosso mar ficava dentro das colunas de Hércules. E pode-se dizer que o que agora se tornou um mar, naquela época era um verdadeiro mar.
Mas Platão vai ainda mais longe e descreve uma época anterior que ele define como a Idade de Ouro, época em que o deus Saturno reinava como um pastor benevolente. Na Idade de Ouro, muito antes do homem construir suas cidades, reinava a felicidade. Saturno não permitia que nenhum homem governasse outros homens e causasse injustiças. O Deus usava para nos governar os mesmos métodos que usamos com nossos rebanhos. À frente de um rebanho não se coloca um cordeiro, um carneiro, mas sim um pastor, um ser pertencente a uma espécie diferente da deles, de natureza superior. O Story. Nos confins do conhecimento, Platão descreve uma época em que o mundo era governado por divindades superiores que confiavam a divindades menores, ou semideuses, que se encarnavam em corpos humanos, a tarefa de educar os homens e conduzi-los à sabedoria. Esses deuses assumem então a função de bom pastor, guiam a humanidade e dividem a terra entre si. Isso teria dado início às dinastias divinas. Para quem acompanha nosso canal, esse discurso certamente não é novidade. Já o encontramos em outras partes do mundo e em outras culturas. Mas agora vamos voltar novamente ao Egito e analisar a figura do deus Thoth. Thoth é descrito como um ser divino, nascido em um país distante. Para ser mais preciso, uma ilha localizada a oeste do Egito, além do que hoje é conhecido como Estreito de Gibraltar. Mas tem mais. Os textos antigos contam que um dia o sol se escureceu tanto que assustou os deuses, e estes, com a ajuda de Thoth, fugiram pelo mar em direção a uma nova terra. Aqui, cabe perguntar se esses deuses que partiram da ilha eram os Atlantes. Talvez por causa de uma chuva de meteoros que desencadeou uma imensa catástrofe que destruiu sua nação, e que eles depois encontraram refúgio no Egito, lugar onde, talvez, anteriormente, tivessem estabelecido um protetorado, e que por algum motivo foi poupado da catástrofe global, ou onde os efeitos destrutivos foram menores. Claramente, não existem provas de que tudo isso seja verdade, mas mesmo assim podemos procurar por indícios. Como vimos, nas inscrições do templo de Edifu, fala-se de um tempo primordial. Mas existem indícios concretos que levam a crer que a civilização egípcia seja tão antiga assim. À luz do que deciframos das inscrições de Edifu, podemos voltar a Planalto de Gizé e observá-la com outros olhos. A Grande Pirâmide, muito provavelmente, é muito mais antiga do que a egiptologia acredita. Mas também sabemos que, se aceitarmos que ocorreu uma catástrofe há 11.000 anos, a Grande Pirâmide deve ser posterior a essa data, pois ainda está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais. Isso não teria sido possível se tivesse sido construída antes, pois teria se deslocado com o movimento do eixo terrestre. As pirâmides não são os únicos monumentos interessantes na Planalto de Gizé. Existe pelo menos um caso que pode provar, sem sombra de dúvida, a antiguidade do local. A Esfinge. O que sabemos é que a Esfinge é mais antiga que a Grande Pirâmide. Segundo alguns estudos, sua idade pode coincidir exatamente com a tempo primordial descrito em Edifu. Nos anos 90, o geólogo Robert Schoch demonstrou amplamente que a Esfinge não pode ter menos de 10.000 anos. Os sinais de erosão presentes no corpo da estátua indicam claramente que ela foi submetida a intensas precipitações ou eventos de inundação, que não poderiam ter ocorrido antes de 10.000 anos atrás, ou seja, antes do Planalto de Gizé se transformar em um deserto árido. Portanto, a Esfinge é certamente mais antiga do que se pensa comumente, e pode até ser anterior à catástrofe ocorrida há 11.000 anos. A isso, deve-se acrescentar ainda outro detalhe importante no complexo de Gizé: surgem vestígios considerados evidências de fundações e trabalhos preparatórios muito mais antigos que as pirâmides. Essas estruturas são muito interessantes porque, como aprendemos pelas inscrições presentes nos templos, os antigos egípcios seguiam um plano bem definido de construção, um plano que havia sido concebido pelas divindades e que eles respeitavam de forma muito cuidadosa. Esse plano era tão preciso e detalhado que parece mais uma reconstrução de sítios antigos do que a construção de algo novo.
Para apoiar essa tese, podemos acrescentar que sob as estruturas conhecidas presentes no Egito, parecem existir lugares e salas cuja existência é suspeitada. Há muito tempo, mas que, sem explicação, nunca tiveram pesquisas precisas. Voltaremos a esse assunto em breve com um novo vídeo, mas para fazer compreender a importância do que ainda pode estar escondido sob a areia no Egito. Basta citar o caso do labirinto de Meres, descrito por Heródoto como mais majestoso do que as próprias pirâmides. Seria composto por mais de 3.000 salas, e nas salas subterrâneas, sempre de acordo com os testemunhos que vêm dos autores gregos, poderiam estar guardados os corpos das divindades primordiais e os documentos originais dos quais derivaria toda a sabedoria do povo egípcio. Agora, se considerarmos como válida a existência de uma civilização evoluída anterior às que conhecemos, muitas peças parecem se encaixar. Descobertas como Göbekli Tepe ou Gunung Padang não parecem mais anomalias inexplicáveis, assim como as ruínas de Cusco, Machu Picchu ou Tiahuanaco. Relatos de seres divinos que se tornam humanos e guias da humanidade. Encontramos isso no Egito com Osíris, em Creta com Minos, que recebeu as leis de Zeus, em Moisés, que as recebeu de Yahvé, ou em Viracocha, para a civilização Inca. Isso só para citar alguns, mas, como sabemos, a lista pode ser muito mais longa. O que encontramos nesses antigos testemunhos são apenas mitos e lendas, ou eles sugerem que a nossa história pode ser muito mais complexa. Partindo das pedras falantes do templo de Edifu, cada mistério parece encontrar seu lugar em um quadro maior e mais coerente. Queremos saber a opinião de vocês, escrevam nos comentários. Em breve voltaremos para falar mais, pois ainda há muito a dizer. Se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal para apoiar nosso trabalho.